Olá, meu irmão, graça e paz. Tudo bom com você? Então, conosco tudo bem? A lição de hoje para nossa reflexão é o livro de Chico Xavier, uma psicografia por André Luiz, que tem como título Mecanismos da Mediunidade. E nós vamos ler o capítulo 9, que tem como título, não o livro, o capítulo, né? Cérebro e Energia. Especificamente, Gerador do Cérebro, página 29. Então vamos lá. A nossa mente é semelhante a um grande dínamo que movimenta e alimenta o fabuloso conjunto de pequenos motores elétricos representados pelas células orgânicas. A mesma ação mental, imprimindo pela vontade as modificações no nosso comportamento, no modo de ser controlado conscientemente, nossos impulsos começam a movimentar e dinamizar campos magnéticos de maior penetração e alcance na nossa esfera mental. Mudamos aos poucos nossa maneira de pensar, refletindo no agir e, portanto, no relacionamento com o próximo. Em decorrência desse trabalho, naturalmente vamos modificando a nossa compreensão para com tudo e com todos que nos cercam. Os nossos pensamentos se abrem para os aspectos dignificantes e nobres da nossa existência e passamos a emitir ondas mentais indutoras do bem, sintonizando com os planos vibratórios mais elevados e colaborando positivamente para a melhoria dos que nos cercam. As irradiações que partem da nossa região cardíaca, refletindo no nosso sentir, igualmente vão, de modo progressivo, se ampliando. Passamos a vibrar mais amor, compreensão, tolerância, o que se transmite em forma de energias renovadoras, influindo dentro e fora de nós. A somatória das ondas mentais, emocionais, intensificadas no bem, compõe um campo colorido, luminoso da nossa aura, que também se altera em decorrência das nossas transformações interiores. Tecemos assim o halo magnético, envoltório ao nosso espírito, a aura do que nos fala André Luiz, pelo nosso próprio esforço em renovação constante. Então, passamos a criar um campo vibratório, de maior intensidade e alcance. E ele coloca aqui como a semelhança de uma cortina vibratória protetora, que precisa ser mantida, mas sempre sob a nossa vigilância, auxiliando a nossa evolução nesse contínuo esforço de aperfeiçoamento. É dia após dia, dia após dia. E ele continua. As emissões do amor no serviço ao próximo ou nas obras assistenciais, na tarefa mediúnica, na doação de energias fluidodinâmicas, nas explanações evangélicas, na orientação à criança, no amparo ao velhinho, são as oportunidades que temos de exercitar, de ampliar as nossas possibilidades, solidificando o trabalho da reforma íntima. É verdade, meus irmãos, às vezes a gente está tão chateado, triste com algum acontecimento que diz respeito à nossa própria vida. E quando nós vemos alguma situação diferente do nosso campo mental, da nossa ideação, e a gente de alguma forma sente-se no ensejo de ajudar ou é solicitado para tal coisa, num passe de mágica nós mudamos o nosso pensamento em detrimento à necessidade do outro e aquele bem-estar que é transmitido retorna para nós inevitavelmente, mesmo que você faça com a maior despretensão o auxílio ao próximo.
No caso, o Dr. André Luiz, ele nos esclarece também no livro Mecanismos que as irradiações emitidas, né, naquelas ocasiões em que a pessoa está passando por dores muito profundas, que nos atingem no âmago, na acústica da nossa alma, elas são recebidas com resignação. Quando são recebidas sem revolta e com resignação, ela de fato realiza efeitos transformadores no nosso espírito. E aí a gente verifica isso, tem tudo a ver com os movimentos que nós passamos, desse vir a ser. Cada movimento que a gente tenta justificar a nossa descompensação, se nós aproveitarmos o momento de dor para refletir, para silenciar, para orar e principalmente vigiar, mesmo que seja nos distraindo com uma outra coisa, não pesando o ambiente do planeta que já está por demais pesado, a reforma acontece. Então, tudo se realiza, nos diz André, de modo semelhante aos campos vibratórios e eletromagnéticos que eles se desenvolvem nas estruturas atômicas dos elementos físicos. Ou seja, André Luiz nos diz, através de Chico Xavier, que todas essas irradiações de maior penetração e alcance são aquelas realizadas no interior do núcleo atômico. Igualmente, movimentamos energias do mais elevado padrão nos campos mentais, que emitimos quando esses sentimentos são nobres, quando as disposições são edificantes e quando elas são reais, verdadeiramente vividas interiormente por cada um de nós. Senhor, opere em nós a mudança que tanto desejamos realizar, às vezes no outro. Opere em nós. Vamos assim transformando o nosso campo de radiações, vamos refletindo nas nossas vibrações do dia a dia, como se estivéssemos nos indumentando, ou seja, usando uma nova roupagem magnética, como se fosse, palavra bíblica, a veste nupcial, que nos fala as parábolas de bodas, uma condição de que precisamos estar revestidos para adentrar a espiritualidade superior. Encontramos isso também, essa passagem do festim de núpcias, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, onde temos como título muitos chamados e poucos os escolhidos. Tá bom? Então, não basta ser convidado, não basta o nome de cristão, não basta sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É imperioso, antes de tudo, como condição expressa, ter vestido o traje nupcial. Isto é o que, meu irmão? Ter a pureza de coração, praticar a lei segundo o Espírito, porque se a gente for segundo a carne, a gente erra. Ora, esta é a lei que se acha, toda a frase fora da caridade não há salvação. E aí ele termina finalizando assim, mas entre nós todos, quantos ouvem a palavra divina? E aqueles que a ouvem, qual poucos aguardam e aproveitam? Quão poucos se fazem dignos de entrar nos planos superiores? Por isso disse, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, escolhido do Senhor, que você tenha um dia abençoado para aquele que vem pela manhã e para aqueles que vão agora se recolher, que sua noite seja plena, plena de amor, de carinho, de prazer. Sim, porque apesar de estarmos num momento de aflição ou de dúvidas, nessa transição danada, podemos também ter prazer por estarmos aqui reunidos, por não estarmos nos vitimizando e por mais um dia, acima de tudo, vencido. Seja conosco, Senhor da vida, hoje, amanhã e sempre.